Olá, bem-vindos ao Conversas com Propósito e hoje o papo vai ser com o Rodrigo Polidoro. Oliva, fala Polidoro porque na época do colégio que a gente se conheceu, ele era o Polidoro, né? Como é que foi essa transição para Oliva? É isso mesmo, Helena. Tudo bem, Helena? Prazer estar aqui contigo, sentir toda a tua energia, olhar o podcast é muito bacana. Assim, muito obrigado pelo convite, eu acho que a gente vai ter um papo muito legal. E essa questão aí do Polidoro é muito interessante, porque Polidoro, quando alguém me chama de Polidoro, é alguém que estudou comigo. Quem me chama de Rodrigo Oliva é no mercado de trabalho. Pois é. Então isso é muito clássico, né? Quem me chama Polidoro já sabe. Um dia, pessoal, chegou meu marido em casa dizendo: eu assisti a palestra de um cara sensacional sobre inovação. E esse assunto é um assunto que eu adoro. Digo, e quem é essa pessoa? Ah, o Rodrigo Oliva. Rodrigo Oliva, não sei quem é. Aí ele disse assim, esse cara aqui, ó, da empresa Simples, que trabalha com inovação. Eu digo, não, mas esse cara não é o Rodrigo Oliva, esse cara é o Polidoro. E fomos ver as dois nomes da mesma pessoa. Então, nos conta um pouco dessa Simples, que é Simples com Z, se vocês forem ver aí qual é a consultoria dele, né, que trabalha com inovação, que tem feito tanta mudança em organizações enormes, médias, pequenas, enfim, através de toda a tua contribuição. Cara, muito legal. Bom, a Simples a gente é uma consultoria de estratégia, inovação e hoje serviços financeiros também. E a gente vem trabalhando há 13 anos com inovação. Então, o processo de inovação, ele é de antes de ser a moda que é hoje, né? Então, a gente quebrou algumas pedras lá no início, e por isso que o pessoal nos conhece tanto, porque a gente teve uma jornada com eles desde quando a inovação tinha muito baixa maturidade dentro das corporações, tá? Então, a gente pega clientes que lá no início, hoje são cases, são benchmarks de mercado, que quando a gente começou a trabalhar 9, 10, 11 anos atrás, estavam na descoberta ainda do que seria todo esse processo de inovação, né? Então, esse é um processo bem interessante sim, da Simples. E a Simples, ela tem um Z porque ela tem uma questão. A Simples, ela veio de um ciclo de inovação nosso. A gente tinha uma outra empresa de consultoria, a Síncrono, a gente vendeu essa empresa na época. E aí, após esse período aí de não compete que a gente podia montar um novo negócio. E a gente fez aí todo um trabalho de buscar o que naquela época lá, e a gente está falando aí de 2009 para 2010, né? O que a gente podia fazer de novo. E a gente trabalhava muito com as áreas de tecnologia de grandes empresas. E uma das coisas que na época foi, vamos fazer uma imersão no Vale do Silício. Quando ainda o Vale do Silício não tinha tudo que... Tão conhecida a propaganda, né? É isso aí. E eu acho que ele foi uma quebra de paradigma pra gente, porque por sermos consultores... E aí consultor naquela época, né? Então um mercado muito formal, terno e gravata, cinza, preto, azul, camisa branca, né? Então era tudo isso. A gente chegou lá sem gravata, mas de blazer, de camisa. E uma das primeiras reuniões que a gente teve, que depois a gente acabou virando representantes deles no Brasil, foi com a Bright Idea. Né? Eu me lembro até hoje, o Matt, que é o CEO da Bright Idea, olhou para mim e falou assim, Rodrigo, tu tá indo num casamento ou num enterro? Porque aqui a gente só usa blazer e quando a gente vai no casamento ou no enterro, né? E aí eu me senti meio... E a partir dali eu só usei gravata em casamento. Não mais enterro, né? Porque enterro a gente não gosta de ir nem vai, né? Mas em casamento foi onde eu comecei a usar gravata. E ali começou todo um processo, porque a gente viu os ambientes de hoje são normais, mas naquela época ainda no Brasil não era, né? Ambientes abertos, ambientes em galpões, pessoal levando pet para dentro do escritório, né? O pessoal de cabelo verde, pessoal tatuado, tudo aquelas coisas que antes quem queria se escondia ou era muito restrito, e hoje a gente sabe que teve uma mudança cultural, organizacional e de aceitação das pessoas como elas são, né? Então foi muito bacana a gente fazer todo esse processo. E ali eu vi muitas palestras, fui em muitos eventos de Venture Capital, quando nos falavam em Venture Capital no Brasil, e isso foi trazendo assim, olha, tem muita coisa que a gente pode trazer para o Brasil. É uma tendência, e a partir dali a gente fez a concepção da Simples. E aí a Simples lá no início, para montar o nome dela, a gente montou um ambiente colaborativo, numa época que... Isso em 2009 para 2010. Tá? A gente montou um ambiente colaborativo, convidamos no conceito de crowdsourcing, a gente convidou ali umas 60 pessoas para participarem, a gente escolheu uma comunidade bem distinta, que veio desde adolescentes até médicos aposentados, e a gente escreveu a história do que a gente queria montar com a Simples, qual que era o conceito da Simples, né?
de trabalhar a colaboração, de trabalhar a Open Innovation, de trabalhar a estratégia, né? E aí veio toda uma concepção, as pessoas dando ideias de nomes, se falava muito dos dois lados do cérebro, né? De a gente ter esses dois lados do cérebro, criativo e mais analítico. Começou também uma discussão muito forte sobre como criar soluções simples para problemas complexos. E aí no final você falou, é simples. Mas simples? Não, simples é um imposto. Então, mas vamos olhar. E aí nessa discussão, uma das nossas sócias, a Alessandra, disse, não, simples com Z. Porque o Z é o outro lado do cérebro. Então a gente olha o S de uma forma, a gente inverte, ela inverteu o S, parece um Z. Vamos ver simples com Z, porque a gente vai ter as duas representações dos dois lados do cérebro para resolver problemas complexos. E daí surgiu o nome da Simples, então, e por isso que é Simples com Z. Nessa época que vocês fizeram isso, né? Bem pelo Open Mind mesmo, da mente aberta, já está construindo isso com a comunidade colaborativa, com pessoas co-criando, de não ser assim uma ideia de dentro para fora, assim, de outside in. E hoje a gente fala muito isso nas organizações, se quer muito isso, porém ainda temos muitas barreiras culturais para a gente conseguir trazer isso de verdade para uma atitude. Então, o que vocês trabalham para implementar essa forma nova de se posicionar, de pensar, de liderar, inclusive? Sim. E isso eu acho que tem uma questão, ela é bem interessante. Porque lá, nesse início, a gente tinha que convencer quem ia nos contratar de que nós deveríamos fazer trabalhos colaborativos. Então, começa por aí, Ana. Como assim colaborativos? Tem que trazer o conhecimento a vocês, né? Vocês trazem e a outra é o seguinte, quem está mais para cima manda do quem está mais para baixo e executa. Então, isso foi uma mudança que hoje a gente vê as organizações, a gente não precisa mais convencer ninguém. Você tem, obviamente, as barreiras culturais dentro de todas as organizações, cada uma com o seu viés, para fazer esse trabalho, né? Então, principalmente nessas questões, quando a gente olha questão de errar, questão de experimentação, questão de colaboração, né? Porque você tem um jogo político, você tem uma meta que às vezes ela é mensal, ela é anual, você tem que arriscar, às vezes com um orçamento que ela fecha no ano. Então, a gente tem hoje um modelo de gestão, uma ciência inventada aí nos últimos 150 anos, né? E ela é muito forte. E quando a gente vem para a inovação, a gente está falando do quê? De arriscar, de não ter certeza, de muitas vezes não ter benchmark. Sim, não tem referência. Não tem referência. E a gente vê, às vezes, nessas organizações, pessoas dizendo assim, quais são os benchmarks para a gente fazer, então, essa... Tem algum. Mas não tem, é por isso mesmo que a gente tem que realmente ir avançar nisso, né? Então, acho que essa é uma questão bem interessante que a gente acaba olhando, das empresas tendo que se modelar e se reinventar nessa questão cultural, né? Porque a gente ainda precisa enxergar quem mais está fazendo para que eu possa olhar, aprender e modelar. É difícil a gente pagar o preço de ser o inovador numa organização que é tradicional, que é a maioria das empresas são, né? E aí eu conecto muito isso que tu está trazendo com a questão da segurança psicológica, do quanto hoje os gestores precisam compreender que para eu chegar no novo patamar de entrega, de inovação, de possibilidade, eu vou errar, eu vou acertar. Eu preciso ser um gestor que conecta com a minha equipe a condição deles poderem me dizer, olha, eu tô com medo, tô com dificuldade, não sei por onde começar, e acolher isso tudo. Só que muitas vezes os gestores têm um julgamento, e o julgamento impede, inclusive, que eu, como colaborador, possa te pedir ajuda. Claro. Não, e aquela questão, a ideia não é minha. Não sou eu o dono da ideia. Né? Às vezes as pessoas dão muito valor para a ideia. E hoje a gente sabe que a ideia, ela é o ativo que menos valor ele tem naquele primeiro momento, porque a gente vai ter muitas, porque normalmente aquela ideia que você pensou não é o que você vai implementar lá no final. E você ter a resiliência de conseguir corrigir rota, implementar e ter essa disciplina, essa é a grande questão para você ter o sucesso lá na frente. E aí quando você pega a concepção do que você teve lá no início e você olha o que você realmente implementou, a coisa é diferente. Então, eu sempre falo muito assim, a jornada da inovação, ela não é um trilho, ela é uma trilha.
E na trilha, às vezes, a gente vai se deparar com um ato mais fechado. Então, ele é mais difícil, porque tem que... E daqui a pouco eu vou cair num lugar e eu olhei assim, opa, aqui tem uma ribanceira, eu tenho que dar uma virada para o outro lado. Mas eu sei que eu tenho que chegar lá no topo. Então, esse caminho que eu acho que é o mais desafiador e que ele é mais fora do tradicional. Porque eu não é só eu seguir as 4, 5 etapas que vai dar certo. Não, eu vou seguir etapas. Só que elas são etapas que elas não me dão a certeza de que eu vou evoluir num determinado tempo, num determinado prazo. Né? Estou me lembrando muito o livro do Simon Sinek, né? O Jogo Infinito. Porque é realmente isso, né? A gente muitas vezes quer as regras do jogo de tabuleiro, onde eu já tenho quem ganha, quem perde, qual é o processo. Só que a vida, ela vai tendo as regras sendo transformadas ao longo da vivência. Sim. Seja dentro da organização, seja no meu casamento. Eu sou casada há um tempão bom. Eu quantas vezes tive que recontratar com o meu marido, porque o que valia antes já não vale mais. Sim. Então, a gente ter essa humildade de saber que a gente não está num jogo de tabuleiro em que as regras estão sempre prontas e já disponíveis. Eu vou ter que construir essas regras no meu casamento, na minha vida, com os meus filhos e no ambiente corporativo também. Que é algo que a gente não aceita. Às vezes, não, mas o procedimento diz isso. Mas quem fez o procedimento? Foram pessoas. Dá para mudar? Claro que dá. Sim. Em que época, em que circunstância, em que tendência de mercado que a gente tinha, né? Eu olho muito a questão de planejamentos, né? Então, se fala muito nas estratégias. E a pandemia, ela quebrou um modelo de que a gente pensa planejamento em tempo, né? Então, a gente pensava sempre em tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Meu mestrado em estratégia empresarial. Então, todas as teorias sempre foram baseadas nos tempos, né? Então, vamos fazer nosso planejamento para 5 anos. Hoje se fala muito em visão de futuro com tempos presente e futuro. E o tempo futuro é o quê? É o amanhã. E o tempo futuro, dependendo do que acontecer, ele vira hoje. E você não domina o tempo. Me perdi nisso tudo, mas eu acho que é isso aí. Porque o que acontece? Imagina só, se você está pensando numa visão de futuro, você tem que começar a trabalhar ela não no futuro. Você tem que trabalhar ela hoje. Porque dependendo do que acontecer, você pode ter um evento disruptivo, veio uma pandemia. Acelerou tudo e ela te trouxe o futuro para amanhã. Você estava preparado? Não. E isso aconteceu. Então, o planejamento só baseado em passado, hoje, já não dá mais para trabalhar. Por isso que se trabalha muito essas visões. Qual que é o meu H1, meu H2, meu H3? Quais são os meus 3 horizontes de inovação? O que está mais perto do meu core business, que é incremental? O que ele está um pouquinho ampliado no meu core business? E o que ele é disruptivo? Porque eu tenho que pensar todo dia como é que eu mato a empresa que existe hoje. Porque se amanhã aparecer um evento desse, como é que eu estou preparado? Como é que eu vou me reposicionar? É isso aí. Então, e em que tempo, né? E a gente viu durante a pandemia muita gente que estava liderando, daqui a pouco não liderou mais. E aquele que não liderava apareceu. Por quê? Porque ele estava vendo o futuro. Ele estava trabalhando para esse futuro, mano. Eu não lembro qual era a empresa que se orgulhava de ter um planejamento estratégico para 100 anos para frente. E isso, assim, era estudado, era divulgado. Era uma empresa japonesa, eu não lembro qual que era. E é totalmente o oposto do que se espera hoje, então. A gente tem que trabalhar esses cenários e sempre fazendo no hoje. Sim. Por isso se fala muito em propósito da empresa, qual que é o propósito dela, né? E como ela vai trabalhar para chegar nesse propósito. E a gente tem que olhar muito o ambiente está cada vez se modificando mais, né? E bacana de te escutar, porque quando eu estava na dúvida se eu ia ou não para o Vale do Silício, tu foi uma das pessoas que eu perguntei, ele disse, já foi? Eu digo, não, ele disse, esperando para ir. E o que tu tá trazendo é o que a gente cheira, sente, vê lá o tempo inteiro, né? De poder criar essas pessoas diferentes, das oportunidades. Falar contigo é tangibilizar uma viagem que eu já fiz, assim, que bacana. Bom, então, como é que a gente coloca isso tudo no mindset da gestão? Eles querem segurança, eles não querem esse medo de sair da nossa zona de conforto. Por outro lado, ela é necessária para que eu tenha esses H1, H2, H3. Nas conversas que eu acabo tendo assim, com os conselhos, com as diretorias, eu tento sempre mapear qual que é o entendimento que eles têm de risco, tá? Antes da gente falar de inovação. Por quê? Porque a inovação ela vai ter algum risco. E se a gente pensar, a inovação ela é como um investimento. Então você não pode investir na poupança e querer ganhar 50% ao mês.
Não, né? Não dá. Mas podia, né? É tão bom. Isso, claro, segurar é isso. Você não pode ir para um investimento alternativo, estilo um Bitcoin, e achar que não pode cair 60% no dia. Porque vai cair. Porque ele pode cair. Então, qual que é o teu estômago para você fazer isso? Então, não adianta conselho falar que a gente tem que ser disruptivo, e lá no final você cumpriu, o dinheiro é só esse, não pode errar, não pode não sei o quê, e não dá. Então, assim, se a gente quer trabalhar incremental, com baixo risco, a gente vai trabalhar em inovação incremental. Poupança. Na poupança, coloquei dinheiro na poupança, ele vai render. Cara, lá no final do ano ele vai me dar uma grana, eu vou estar feliz. Mas ele é um processo, ele não vai ser transformador na empresa. Ele vai melhorar, vai otimizar processos, produtos, serviços dentro da organização. Mas se eu estiver falando de mudança de modelo de negócio, opa, aqui tem risco. Tem o risco de não dar certo, tem o risco de demorar para tracionar. Então eu tenho que ter este apetite a risco, ou eu vou ter uma pressão tão grande, porque aí o meu negócio já está mal, eu já estou sofrendo e aí eu tenho que fazer essa mudança. Então, é isso que a gente tenta mostrar para que eles entendam que você tem que ter talvez vários tipos de investimento e inovação, um pouco na poupança, um pouco em Bitcoin, um pouco, porque você vai montar esse teu portfólio. E aí você vai definir o risco. Nesse aqui eu vou colocar um pouquinho, nesse aqui eu vou colocar 80% meu é aqui porque eu quero estar confortável, então eu vou trabalhar só no incremental, vou trabalhar meu programa de ideias para melhorar os processos, mas eu não vou trabalhar numa conexão para desenvolver um novo negócio com uma startup. Então isso tem que ficar muito alinhado, porque senão você acaba matando essas iniciativas de inovação. Mas mesmo que eu queira ficar só na poupança, o mercado exige da gente mudança, transformação, né? Então acho também, por mais conservadora que alguns ambientes organizacionais sejam, quando a gente fala de negócio, eu não sou sozinho no mundo. Por mais que eu queira ficar lá no meu dia a dia, eu vejo com propósito mesmo, né? A gente tem trabalhos que a gente adora, mas cara, lá já tá igual a todo mundo. O que a gente pode fazer para fazer diferença, para ligar para ser uma referência no mercado, como a gente gosta de ser? Sim. E sabe o que eu acho que é interessante, Helena? A gente tem clientes que estavam lá nos primórdios, hoje tem um nível de maturidade enorme, tem todos os tipos de programa de inovação que você possa imaginar, testaram tudo, a gente viu a jornada, aprenderam muito na jornada, eram equipes pequenas, hoje são equipes enormes, com produtos, lançando novos negócios. E ainda hoje, tem gente que pede, né, e vem em busca daquilo que a gente fez com eles há 10 anos atrás. Então, a pirâmide da inovação ela é enorme, né? Então, você tem um grupo de empresas que hoje são super maduras, mas a gente ainda tem um mercado que ele fala, mas ainda muitas vezes ele não faz e ele não executa, né? Porque essa é a parte mais difícil, né? É aquilo que você falou, né? Ter a ideia é o mais fácil, mas botar ela em ação é o complicado. Rodrigo, tem outra coisa que a gente também conversou bastante, que é o uso do esporte como um acelerador, um tracionador de negócio, que é algo que na tua vida fez muito sentido, né? Então, a gente também foi contemporâneo de colégio, ele era presidente do Grêmio do Rosário, e sempre foi uma referência para nós, assim, na época que ele era o presidente do Grêmio, existia gincana, lembra da gincana do Rosário? Ele organizava esse negócio de inovação, não é só depois de formado, enfim, e sempre fosse uma pessoa que inspirou, né, a nossa geração no colégio, e eu falo isso. Cheguei a arrepiar aqui. É verdade. E junto com ser presidente do Grêmio, também tu era jogador de futebol. A gente, o colégio, tinha aula de manhã, de tarde, tu ia pra Caxias, né? Ia pra Caxias. Época ainda de fazer tudo. E o quanto esse esporte te posiciona hoje como um consultor, um empresário aí de referência. Eu acho que essa é uma questão bem interessante, né? Porque a gente vai se dar conta depois, né? Quando a gente está fazendo aquilo lá é tudo uma loucura, a gente não tem a noção dos impactos que ele tem na nossa vida, né? Mas naquela época... Muita energia, exatamente. Mas naquela época eu estudava, eu comecei a jogar futsal com 10 anos de idade. Eu sou paulista, me mudei para Porto Alegre com 10 anos. Com 10 anos comecei a jogar, um professor do Rosário, que era o Barata, que foi goleiro da seleção brasileira de futsal, disse, e eu era goleiro, ele disse, acho que você tem que ir para um clube. E ele me levou para um clube, de um ex-companheiro dele. E ali eu comecei a jogar, foram me ensinando, e aí você não tem noção do quanto que você realmente é bom ou não, né? Você está se divertindo, e era muito, muito pequeno. E fui evoluindo. E aí eu fui jogar um campeonato brasileiro,
no Paraná, isso eu devia estar na 8ª série. Aí o Paraná Clube me convidou para ir jogar no Paraná Clube. Então, eu saía de Porto Alegre na quinta-feira, pegava um avião naquela época, que era algo extremamente caro. Com que idade? Eu tinha o 8º ano, devia ter uns 13 para 14 anos, né? Ia para jogava, ficava lá, treinava na quinta, na sexta, passava o final de semana e voltava no domingo. E fiquei assim 6 meses, porque tinha jogado muito bem o Campeonato Brasileiro. Nisso, a Enxuta de Caxias do Sul, que foi um ícone no futsal gaúcho, me chamou na época que era para ir para a base, né? Então ali era infanto juvenil, devia ter uns 15 anos. E eu joguei na Enxuta até virar adulto profissional. E nessa época eu treinava segunda, quarta e sexta. Então eu saía do colégio ao meio-dia, andava aqui, eu descia do Rosário ali, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, chegava em Caxias, treinava, voltava de noite, chegava em casa umas 10h30 da noite. Ia para aula, fazia, e no final de semana eu morava em Caxias, tinha uma casa de atletas, eu morava lá. E aí eu ficava sexta, sábado e domingo, jogava e eu voltava. E essa foi a minha vida. E eu estava direcionado, você jogador, e eu era presidente do Grêmio Estudantil, estudava, né? Então parava. Eu ia adorar. Eu também, mas ele sempre namora a esposa dele há 300 anos, namorou toda a vida, casou com ela, cara exemplar. Vou fazer 25 anos de casado. Que legal. Né? O ano que vem. Então teve tudo isso. E aí o que o esporte te ensina? Eu estava seguindo uma carreira, só que naquela época, por ser um esporte profissional amador, né? Eu conseguia entrar na faculdade, fazia a faculdade. Tava tudo bem. E eu tive algumas lesões. E aí as lesões que me tiraram. Então eu fiz 6 cirurgias de joelho e tal. Numa época, talvez eu pudesse ter jogado. E aquilo, o que o esporte me ensinou, né? O esporte me ensinou muita resiliência, muita dedicação, né? Aprender a se frustrar, mas passar a frustração muito rápido. Porque você treina, não foi bem, amanhã, cara, tem outro jogo. E é outro dia. Você chorou agora, mas depois... Então, você aprende a reciclar isso muito rápido, né? Você entende que a luta não é contra os outros, não é eu ser melhor do que a Helena, é eu ser melhor do que eu a cada dia. E isso é muito baseado em treino, né? Ele não é só talento. Então, hoje a gente olha assim, não é só o talento, o cara nasceu com talento. Não. Tem cara que tem um pouco de talento, mas tem muito de atleta, muito de profissionalismo. Então, esse cara se destaca muitas vezes mais, né? E isso eu acho que isso eu trouxe para a vida. E aí, o que acontece? Eu sou um cara super dedicado, muito focado no resultado. Você trabalha em time, então trabalhar com um time é o seguinte, e aí você tem no teu time aquele cara que precisava vencer para comer, e você tinha um outro que não precisava disso. Você tem um cara de uma religião, você tem um cara da outra, tem um cara que escuta um... O sonho tem que ser o mesmo. Mas está todo mundo focado no mesmo objetivo. Então, eu digo que trabalhar com equipe de alta performance é muito mais fácil. Tem gente que não, diz, o ego, porque eu sou... Não, equipe de alta performance, ela está focada no objetivo. Você não precisa dizer para ela como ela vai fazer, mas pode ter certeza que ela vai fazer. Porque ela sabe para onde tem que ir, né? Então, isso é uma coisa que a gente... É diferente de quando você tem no esporte, o esporte por prazer, por bem-estar. Então, hoje eu posso tomar um vinho e amanhã eu não vou. Tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, porque... Mas quando você tá no alto rendimento, não tem essa. Você abre mão de um monte de coisa para conseguir o objetivo. Eu acho que isso traz muito... E eu vejo as pessoas que foram esportistas, elas trazem para suas vidas empresariais essa dedicação, a persistência. Cara, deu errado, vai dar errado. Mas amanhã eu continuo e uma hora vai dar certo. E aí, né, Rodrigo, a gente estava falando dessa parte do esporte. A minha filha joga vôlei hoje no União e eu vejo a transformação que o esporte tem feito na vida dela, no posicionamento, no horário. Outro dia ela tinha que fazer um evento, uma atividade comigo, ela disse, não, mas eu não posso faltar o meu treino, a responsabilidade. E o Pedro, porque o filho dele também tá jogando, a gente também tá levando esses conhecimentos para nossa geração dos filhotes, né? A Beatriz é colega do Pedro, inclusive, na escola. O Pedro também, o Pedro tá jogando sub-13, joga futsal na equipe de alto rendimento ali do CEP de Canoas, joga gauchão, vai jogar sul-brasileiro agora, né? E ele jogava de brincadeira e um dia ele disse, eu quero jogar o gauchão. E ele pediu, opa, tá bom, vamos ver qual que é o time, tem ali, vai lá, faz peneira, entra, primeiro ano, sofre,
né? Aprende a ser do grupo, aprende a ser convocado, não ser convocado, jogar pouco. Aí, Ai, mas a gente sabe junto. eu sempre disse, é muito mais fácil jogar do que ser pai de atleta. Muito mais fácil. Né? Mas tem sido um momento bem legal nosso, porque eu tenho revivido, tenho reencontrado, porque eu depois de sair do futsal, eu quase não encontrei mais as pessoas. Aí eu me dediquei à minha vida acadêmica, né, muito forte, para uma outra linha, não era a linha do esporte, fui para administração, fiz mestrado, tudo. Então eu acabei criando um outro ciclo, né? E fui reencontrar vários amigos anos depois que tinham jogado, e aí é legal porque agora a gente está convivendo de novo e sentindo aquela emoção e vendo que ele continua tendo essas mesmas coisas que ele está falando, né? Sofre, aprende, resiliência, treina, melhora, ele melhora com ele mesmo, tem o time, tá feliz, então... E acho que também eles começam a trabalhar a sua inteligência emocional disso tudo, né? De ter que saber que amanhã eu vou ter que estar bem de novo, eu vou ter que dar conta disso, se eu tô mal, eu vou ter que conversar com os meus colegas, vou dar feedback, vou receber feedback. Eu acho que o esporte, ele tem essa contribuição, e isso não tem como não aparecer depois da carreira profissional, né? Tu sabe, Helena, a gente, lá em casa, a gente sempre disse, né? Nós temos uma filha também, né? Que já é uma jovem adulta, né? Tem 21 anos. Mas a gente sempre disse que tinha algumas coisas que eram básicas na criação dos filhos, que era... Porque isso ia fazer eles serem boas pessoas e estarem preparadas para o mercado. Ela tinha que ter um ótimo estudo, tinha que falar fluentemente inglês e tinha que ter um esporte de competição. Então a Rafa, ela não jogou vôlei, ela até chegou a jogar vôlei, mas ela competia em dança. Ia campeonato gaúcho, catarinense, então tinha a mesma função da dedicação de ganhar, de fazer. E a gente vê hoje, ela é uma profissional, uma jovem profissional, e o quanto que isso impacta pelos feedbacks que ela tem dos chefes que ela já teve, né? Do quanto ela é dedicada, do quanto ela está organizada, do quanto ela se supera. Então é muito interessante isso daí, o quanto impacta. Eu achava que era só para mim, mas agora estou olhando essa experiência dos filhos, né? Quem achava que o nosso papo ia ser só sobre inovação, já virou um papo de pai e mãe, aqui bem faceiros e mamões pelos seus filhotes, né? E eu acho que isso também garante o futuro deles, e a inovação, ela precisa de gente que tenha essas competências que o esporte coloca, né? Então, queria te perguntar isso aí. Bom, a empresa, vamos voltar para a nossa inovação. Sim. A empresa, né, quer implementar isso, e eu quero ser um profissional que vou participar dos projetos. O que hoje as empresas buscam nesses profissionais que estão mais ligados nessa parte de inovação? Porque o pessoal acha legal, acha bacana. Agora eu vou ir para uma área de criatividade, eu vou pensar no futuro do negócio. Mas o que eu tenho que ter de jeito, né, de habilidade, de competências, para poder ser escolhido para estar numa área tão importante? Sim. Ser esportista. Não, mas o que eu vejo muito hoje, assim, são profissionais que precisam ter um processo de empatia muito grande. Eu acho que começa por aí, tá? E a empatia, ele é empatia porque qualquer solução que você for construir, que seja inovadora, ela vai resolver o problema de alguém. E então, não é a forma como você vê o problema, é a forma como aquelas pessoas sentem o problema. Então, a tua solução hoje, ela só vai ter resultado, teu serviço, se ela resolver a dor de alguém, né? E isso é um processo que ele quebra um pouco o modelo mental tradicional, que é eu paro, eu sento, eu faço tudo aqui e depois eu jogo no mercado. Não. Porque essa é uma maneira que eu digo que eu sou bom, eu digo que eu sei, que eu tenho... E da outra, eu tenho que entender, eu tenho que acompanhar. E eu vou ver talvez coisas que eu não vejo porque a minha realidade é diferente. Então esse é um processo que eu acho que é um aprendizado bem interessante para todo profissional de inovação. Ele tem que estar focado em resolver dores e não focado em construir solução. Ou seja, sair do meu ego e entender o campo e qual a demanda que o campo tem. Isso daí, né? E, obviamente, você vai ter um monte... Por isso que não é o benchmark, né? Não é só isso, né? Você vai olhando, então tem isso daí. A outra questão é muito forte do processo de colaboração. Então, é um time trabalhando. Você não tem um inovador. Você tem um time de inovadores. E se tudo der certo, você vai ter uma cultura de inovação. E essa ideia não foi minha, essa ideia... Essa é a ideia nossa. E eu contribuí para fazer isso na minha competência, né? Você tem que começar a aprender a trabalhar com... Eu acredito muito em modelo ágil, né? E aí ele tira a hierarquia e ele trabalha muito essa concepção do time de responsabilidade, né? De autogestão. Então isso daí é uma questão muito importante de que quem é inovador, quem está trabalhando nisso, ninguém tem que te pedir para fazer nada. Tem que saber o que tu tem que fazer. Tem que sim.
Então, e você vai encontrar caminhos. Ninguém vai te dar um caminho pronto para fazer. Então, acho que isso é um perfil de profissional que tem que estar muito antenado, que goste das descobertas, que não goste de estar sempre seguro, porque você não está seguro. Você não tem estabilidade, né? E isso mexe com as pessoas. Porque a segurança, ou saber o meu dia de amanhã, me tranquiliza no meu hoje. Como é que lido com a ansiedade nesse processo? É isso, né? Porque, na verdade, isso... a ansiedade, ela vai... Eu acredito que a ansiedade, ela é como você domina ela, né? Porque quem está inovando, a ansiedade... Porque cada notícia que você vê, você diz assim, opa, estou atrasado. Opa, não entrei nessa. Opa, não entrei nessa. Opa... E aí a gente tem aquele medo de perder o momento. Mas será que é o momento? Será que é o momento para o meu negócio? Para o meu mercado? Então tem isso, né? Se cria muito buzzwords assim e muita urgência de muita coisa, que às vezes ela não é uma urgência pro teu business, nem aonde você está trabalhando. E outras vezes ela é uma urgência mesmo, você está atrasado e aí a ansiedade vai correr. Tá, então vamos lá. Empatia. Trabalho em equipe. Colaboração, persistência. Não precisar da estabilidade, do conforto, né? É a zona de conforto, né? Vai estar sempre fora da zona de conforto, né? Então, esses para mim são elementos super importantes em buscar pessoas que possam liderar os processos de inovação. Eu acho bem legal isso que você está trazendo, porque a gente às vezes acha que vai ser fácil, a gente acha que é gostoso, que é o pessoal que vai para aquela sala colorida e que faz um monte de brainstorm. Isso faz parte, mas a jornada ela não é tão retilínea assim. Não. E eu preciso dessas competências o tempo inteiro atuando. E como é que a gente faz com aquele profissional que é mais do ego, aquela pessoa que gosta de aparecer, que é o super inteligente, o gênio, não sei o quê, nesse processo todo? Porque nas equipes tem sempre o estrelinha. Tem e vai continuar tendo, né? E vão ter pessoas que são brilhantes. Só que eu acho que as pessoas brilhantes, quando elas percebem que elas são brilhantes, elas sabem que elas com outras pessoas, talvez um pouco menos brilhantes que elas, ela vai brilhar mais ainda. Uhum. E é esse, eu acho que é a grande concepção, né? O cara, ele sabe porque as pessoas respeitam ele por uma liderança técnica, por uma liderança de gestão, né? Por quem ele é. E isso faz com que traga mais. Ele vai ver que vai ter coisa que ele não vai executar. E ele vai precisar de uma equipe para executar, né? Então... você acaba trabalhando muito, eu pelo menos tenho visto nas organizações, trabalhando, os egos existem, sempre vão existir, né, Helena? Mas... É que a gente possa trabalhar para ajudá-los. Rodrigo, e nos conta um case, assim, que quando tu olha para tua carreira, tu diz, nossa, esse case eu tenho um orgulho gigante de ter feito parte desse processo. Tem um processo com a Serasa. Serasa Experian, né? Eu brinco, o pessoal acha que é sempre o nome da Serasa, o sujo da Serasa, né? E aí, olha isso. E a Serasa é uma empresa, assim, enorme, sensacional. Teve um processo transformador e eu acho que eu tive o privilégio de poder caminhar alguns passos com eles, desde quando eles montaram a concepção do laboratório de dados no Brasil. Você trabalhou na época do Valim? Não, o Valim já não estava mais. E eles nos chamaram para ajudar, na época, a fazer um processo de transformação. E o processo era como é que a gente podia implementar programas de inovação mais disruptivos dentro da Serasa para construir produtos novos, para construir soluções novas. E a gente criou um hackathon, isso há uns 8 anos atrás. E o Marcelo Pimenta, que era o diretor do Data Lab, ele tinha uma dificuldade dentro da cultura, né? Porque a cultura ela era um pouco mais fechada e ele estava trazendo profissionais diferentes, né? Cara que trabalha de noite e vira, então como colocar tudo aquilo? E o hackathon ajudou a mostrar para dentro da Serasa que você, com alguns modelos intensivos, você conseguia resolver problemas que muitas vezes você não consegue resolver no dia a dia por causa do processo, da prioridade, né, da intensidade, né, de todo o modelo de gestão. E a partir dali a Serasa viu que esse era um modelo que eles tinham que buscar para acelerar novos produtos e novas soluções dentro do Data Lab. Então se fez um interno, depois se fez um externo, e aí se virou um grande festival, né, que chamava Experience Jam. Então foram 6 edições, até a gente tendo aí num deles quase 1.000 pessoas participando, né, entre pitches, entre conexão com o ecossistema, era feito lá na sede da Serasa de São Carlos, então um movimento muito grande, gente do Brasil inteiro vindo. Então foi algo que a gente começou pequenininho. Só para os funcionários. Não, aberto. Ele começou só para os funcionários, depois ele virou um grande evento
E a gente tinha um planejamento, um trabalho de 6 meses antes dos 2 dias de imersão intenso, né? Tá, o que é hackathon aí, para o pessoal que não sabe às vezes? Pessoal, hackathon é quando você junta, você coloca problemas de negócio para desenvolver soluções com vários, no caso ali eram sempre técnicos, né? Então, grupos técnicos de desenvolvedores, designers, gente de negócio, construiu uma solução em 36 horas. E quem decidia esses problemas era a empresa ou eram os próprios colaboradores? Não, os problemas a gente fazia todo um trabalho de estratégia anterior, se levantava os principais problemas e desafios, se colocava para o mercado e as equipes se inscreviam para resolver determinados problemas. Eu escolho o problema para resolver. E vocês usavam o que? Masker para solucionar? Ou vocês... Não, Ou era aberto, cada um fazia? a gente tinha alguns passos da jornada que eram... a gente usava muito Design Thinking e Lean Startup de modelo para as equipes poderem fazer a primeira concepção da solução que ela ia fazer, era validado, eles tinham que fechar um canvas, era validado e a partir dali eles podiam começar a fazer desenvolvimento, porque era um protótipo técnico funcional. Legal. Então não era só concepção, ele era um protótipo técnico funcional. Então você via o pessoal na madrugada codando, meu Deus, e passando, e aí o pessoal não dormia, passava, dorme 1 hora, 2 horas, e lá às 5 da tarde de domingo tá fazendo os pitches de apresentação. E com uma premiação em dinheiro e um co-desenvolvimento com a Serasa. Então é algo que ficou super conhecido dentro do ecossistema e eu tenho um grande prazer aí de contar esse case. E virando madrugada, eu lembrei das gincanas do Rosário. Lembra que a gente virava madrugada fazendo as atividades lá que tinha? Porque era na rádio que botavam. Colocavam na rádio, o horário que ia saía na madrugada. Agora você falou, agora eu lembrei. Mas me conta pra gente poder concluir. Qual que é o teu propósito, Rodrigo, de tudo isso que tu tá vivenciando na inovação, nas empresas, as possibilidades de levar os negócios para outro patamar, com os teus filhos, com a tua esposa maravilhosa, enfim... O que o Rodrigo tem como propósito de vida? Sabe que essa é uma pergunta que eu me fiz, sempre me fiz, né? E aí um dia, me lembro de uma madrugada, e eu ficava pensando, cara, qual que é o meu propósito? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu vou te dizer, lá no início eu montei um objetivo para minha vida, que eu achei que eu ia talvez conseguir, no final da minha vida, chegar e alcançar ele. E eu consegui alcançar ele com 31 anos, tá? Então não vou dizer o que é para não... E naquele dia, teve uma pessoa que me olhou e falou assim, tu não devia estar feliz porque tu cansou, e eu tava quase chorando. Sim, o que vai ser de mim agora? O que eu faço no outro dia? E me deu um negócio assim que eu falei, nossa, não, ele era só um objetivo, era só uma meta. Ele não era um propósito. E depois de anos, tava numa madrugada e eu, como bom consultor, né, desenhei uma matriz. Uma matriz de 4 quadrantes, né? E aí eu coloquei que eu tinha questões muito pessoais. Então eu tenho um propósito que é ser um bom pai, ser um bom marido, isso estão lá nos meus propósitos. Eu tenho uma questão de ter um negócio que realmente gere valor, e ele não necessariamente não é só o valor financeiro, mas que ele gere valor e que eu faça que ele me desafie todo dia, e que eu possa usufruir também tudo que eu conseguir nessa vida. Por quê? Se eu olhar assim, mas ele é muito fácil, é muito equilibrado. Não, a vida não é equilibrada assim, né? Então eu vejo que eu já tive épocas muito focadas no propósito do trabalho, outras muito mais na família, outras muito mais como marido, outros muito... Mas eu espero que lá no final da vida eu olhe aquele eletrocardiograma fazendo assim, né? E que ele esteja sempre subindo e que as coisas sejam relativamente equilibradas lá no final, né? Então, porque você precisa disso daí. Então, eu oriento a minha vida sempre pensando nos 4. Então, tem épocas que tem uns que não estão tão bem, mas e aí todo mundo sabe que eu estou focando naquele, mas eu não descuido dos outros. Né? Então, foi assim que eu tentei fazer o meu equilíbrio, esse é o meu propósito de vida, e eu já faz vários anos que eu descobri isso, e é assim que eu tenho trabalhado e tenho vivido. Né? Falou uma palavra, descuido. E é isso, né? Enquanto a gente está cuidando, aquilo é importante para nós. No momento que a gente descuida, que a gente deixa de cuidar, as coisas parecem que vão desbrugando, tem a lei da entropia, que o tempo inteiro está nos desafiando a cuidar, porque o que eu não cuido, vai, né? Então, parabéns por cuidar desses teus 4 pilares com tanto carinho, e a gente que convive perto de ti realmente percebe o quão esposo carinhoso e presente tu é, um pai que vai lá no Pedro no campeonato, tá lá junto, vibrando,
um profissional sensacional e que também usufrui e aproveita das coisas, né, da vida, porque afinal de contas é isso que a gente leva com o chão, não tem gavetinha, né? Verdade. Queridão, muito obrigada pela oportunidade de estar aprendendo mais contigo e até a próxima. Valeu, pessoal.